Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IBCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 58,45. É um fundo que entregou 17% de dividendo aí nos últimos 12 meses. Mas o dividendo é todo esse valor para quem tem um fundo nessas cotações aí depreciadas. Esse é um fundo de base 100. Quem tem esse fundo aí, cotações maiores, não está recebendo todo esse dividendo. Esse é um fundo que está sendo negociado atualmente, é um PVP de 0,62. Isso significa que o fundo está com 38% de desconto. E se a gente levar em consideração que é um fundo de base 100, esse desconto ainda pode ser até um pouco maior. É um fundo que atualmente tem uma liquidez muito baixa, ele negocia em média apenas 150 mil por dia e ele vende uma variação negativa de menos 8% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que é que a gente observa? Esse fundo ele veio a mercado no início do ano de 2022 e já chegou sofrendo. Ele é um fundo de base 100, que desde que ele veio a mercado, ele não conseguiu ali ser negociado no seu VP. Então é um fundo que já nasceu com sofrendo, né? Sendo negociado na casa de 97, 98 reais. Já no final do ano, ele nasceu no início do ano, no final do ano de 2022, ele já estava sendo negociado ali na casa de 90 reais. De 2022 para meados de 2023, o fundo tem a sua primeira queda grande, saindo de 90 reais e chegando a incríveis 70 reais. Durante meados de 2023 até mais ou menos o início do ano de 2024, o fundo esboçou uma boa recuperação, saindo de 70 reais ali e ficando negociado na faixa de 80 reais. Durante o ano de 2024 o fundo cai, ele caiu inclusive antes do final do ano, né, que tinha ocorrido as situações lá com as quedas na bolsa em dezembro e janeiro de 2024, então ele caiu antes. Então, quando era ali, mais ou menos em dezembro de 2024, esse fundo estava sendo negociado na faixa de mais ou menos 55 reais. Ele esboçou uma pequena recuperação, só que quando teve aquela queda de final do ano, o fundo também caiu. Então, ele saiu de 55 reais, chegou a ser negociado na faixa 62, 63 e teve uma queda muito grande ali quando todos os fundos caíram ali entre dezembro e janeiro. Novamente, o fundo tentou uma nova recuperação, voltando a romper os 60 reais, caiu novamente recentemente. E agora o fundo aparenta estar novamente no momento aí de recuperação. Ele está com uma boa alta aí nos últimos dias. Vamos ver se ele consegue romper esse patamar de 60 reais aqui e começar a deslanchar. Acredito eu que se o fundo conseguir manter um patamar de distribuição mais elevado, né, com alguns meses aí, com certeza esse fundo dá uma descolada nas cotações. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ou seja, um fundo de papel, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Atualmente esse fundo conta ali com mais de 3.700 cotistas, mais de 958 mil cotas, é um fundo de base 100, atualmente ele está valendo R$ 93 reais, e uma boa parte dessa depreciação aqui, ela se dá em razão de marcação a mercado. É um fundo relativamente pequeno frente ao mercado atual, né, que a gente possui. É um fundo ali de 89 milhões, sendo que para o nosso mercado é considerado um fundo pequeno. O último dividendo entregue anunciado pelo fundo foi de 95 centavos. Eu não acho que ele vai conseguir sustentar esse patamar de distribuição, mas pelo menos algo na casa ali de 90 centavos, 88, 87 centavos, eu acho que o fundo tem a condição de começar aí a entregar, né? Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e é um fundo que, como ele vem depreciado, ele vem sofrendo bastante aí. Quando ele tentou se recuperar, ele começou a ter uma boa rentabilidade, mas atualmente ele vem de novo com esses patamares aí que, inclusive, chegou a ter uma rentabilidade negativa. Só que esse é um fundo que ele faz boas entregas. Se a gente considerar que o fundo está com 50 reais de desconto e atualmente a sua rentabilidade ela está ali ó, no zero, está nula, isso significa que só em dividendos o fundo entregou todo o que ele, entre aspas, perdeu ali na cotação. O que isso significa? Se o fundo se recuperar para patamares de 70, 80 reais, essa rentabilidade aqui ela vai lá nas alturas. Então, atualmente, o fundo vem com 0% de rentabilidade.
O CDI do período é 44%, o IPCA 17%, o IFIX 25% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, nesse período aí vem com 47% de rentabilidade. Continuando no site, agora a gente vê sobre o Dividend Yield médio do fundo, e esse é um fundo que durante um período entregou um dividendo muito alto, na casa ali de 1,5 de Dividend Yield, depois ele ficou orbitando mais ou menos 1,2 e recentemente a gente vê uma elevação no Dividend Yield do fundo. Isso aqui se dá não necessariamente porque o dividendo aumentou muito, mas a cotação caiu. Então, quando a cotação cai, se o dividendo se mantiver ou subir um pouco, o Dividend Yield vai lá nas alturas. Então, o que a gente observa aqui? Ó, nominalmente dizendo, o dividendo ele até caiu, né? Ele chegou a entregar na casa de R$1 e pouquinho, e o dividendo caiu para patamares ali menores. Ó. Aqui ele chegou a entregar na casa de 70 e poucos centavos. Vinha num bom crescimento. No mês passado o fundo tinha entregue 79 centavos e nesse mês atual que eu estou gravando o vídeo, 95 centavos. Esse vídeo ele é gravado com antecedência. Então pode até ser que quando o vídeo for ao ar, ele já tenha anunciado um dividendo novo aí, mas novamente, na minha humilde opinião, acho que isso aqui vai ter uma pequena queda. Nominalmente dizendo então, olha o que a gente observa, ó. O patamar de distribuição estava em 80, tinha caído para 75, ó, 80, 90, 92, 90, 7,9 e agora 95 centavos. Então eu acho que nesse patamar aqui, entre 90 e 92, talvez 85, 88, ele consiga manter. Eu não acho que ele vai conseguir entregar um dividendo tão alto. Isso aqui lá dentro do relatório gerencial a gente vai até ver sobre isso aqui. Porque o dividendo aqui, né? Eu não acho que ele vai conseguir entregar um dividendo tão elevado. Então, no dia 12 de maio, o fundo pagou no dia 19 de maio essa quantia aí de 95 centavos. Como eu disse, o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Quando ele for ao ar, pode ser que já tenha sido anunciado os dividendos ali para junho, né? Se não tiver sido anunciado, já vai estar bem próximo de ter sido anunciado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com um clube de membros, tornando-se membro aí do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que o vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Continuando, nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barata, acessível e mais, com conteúdo muito inovador. Adquirindo essa nossa planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, inclusive até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a nossa planilha aí, porque além de ser um ótimo produto, barato, acessível, também é uma forma de vocês apoiarem o nosso canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. E mais, na aquisição dos nossos e-books, você vai ter um ótimo produto e também você apoia o nosso canal financeiramente desde já. Muito, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira, lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Então aqui nós chegamos ao relatório gerencial mais recente entregue pelo fundo. No relatório gerencial aqui à esquerda a gente vê as questões de taxa. Esse é um fundo que cobra de taxa 0,8 que vai para gestão, 0,2 administração, 20% de performance aí, se ele bater a média do IPCA mais o IMAB. E a gente vê algumas informações que já tinha visto, né? Sobre cotas, quantidade de cotistas, a questão aí das últimas entregas. Então esse relatório gerencial ainda é referente ao dividendo lá de 79 centavos. Aqui ainda não está falando sobre o dividendo lá de 95 centavos. Eu estou, entre aspas, ansioso para ver o próximo relatório gerencial, para saber se o fundo fez ou não reservas, tá? E daqui a pouco a gente vai ver sobre esse tipo de situação. Então aqui a gente vê algumas informações quando do fechamento do relatório o fundo estava a R$60, a gente viu que hoje ele está a 58, né? Está um pouquinho menor aí do que o valor, né? E continuando, aqui a gestão vem falar um pouco sobre essas questões do valor que ele entregou. Então em março o fundo teve um resultado de apenas 71 centavos e ele entregou 79. Então o que ele fez?
ele usou as reservas que o fundo tinha, inclusive ele zerou as suas reservas. A gente vai ver daqui a pouco aí, mais à frente no relatório. Aí eles estão explicando aqui o porquê que eles entregaram menos. É importante destacar que esse patamar de dividendos menor que nos meses anteriores se deu por causa do IPCA. Então, enquanto agosto de 2024 e janeiro de 2025, o IPCA foi de 0,16, foram IPCAs baixos, em compensação, em fevereiro, o IPCA foi de 1,31. Então, essa disparada aqui, primeiro, esse IPCA baixo fez com que o dividendo atual fosse, esse dividendo aqui fosse 79 centavos, na verdade 71. E esse IPCA alto aqui, fez com que o dividendo fosse na casa de 95 centavos. Então, quando ele vai manter mais ou menos o IPCA aqui, dos outros meses anteriores, eu acho que ele pode voltar com as distribuições entre 85, 88, 90 centavos, eu acho que ele consegue manter. Então, aqui ele fala o seguinte, é importante salientar que, assim como janeiro e fevereiro impactou aí, né? Como essa parte aqui de fevereiro, ele fala o seguinte, ao mesmo tempo, o resultado de março é fortemente prejudicado pelo IPCA de janeiro e o resultado de abril se eleva a forte pressão inflacionária de fevereiro. Então ele já esperava que iria entregar um dividendo bem maior agora em abril, como ele entregou, por causa que agora sim está refletindo ali o IPCA mais alto. Continuando no relatório, aqui a gente chega num ponto, entre aspas, né, crítico e ruim do fundo, que são as suas concentrações. Então o fundo ele tem concentração nesse CRI-CRVO, eles têm ali 22% do patrimônio num único devedor. E isso aqui é muito risco, independentemente das garantias por trás, se der problema, 22% do portfólio aí pode ser afetado. Outro CRI que ele tem concentração é esse papel aqui, Ele tem duas tranches, uma de 9%, quase 10%, e outra de mais 7%. Então, mais um segundo ativo com 17% de concentração. Se os demais devedores aqui não tiver duplicidade de devedor, então se esse Vivati for diferente do Villa, for diferente do Loft, diferente do Olimpo, se forem devedores distintos, aí as concentrações já não são tão grandes igual esses dois aqui. Mas ainda assim, 8%, 9%, quase 10%, 7%, né? 8% são concentrações aí relevantes. O fundo tem um pequeno caixa, ele está ali 92% alocado e ele tem ali um caixa de 7,8% ali de caixa. O fundo também, né, tem fundos imobiliários que ele investe, ele tem o BIM11, o TIGAR e o TRXY, são percentuais pequenos ali que ele tem de seu portfólio, né, e colaboram aí na distribuição dos dividendos. Continuando aqui, a gente vê que tipo de risco que o fundo corre. Então, 50% aí dos seus devedores são término de obra. Pelo menos é aquela fase final de obras. Não é algo assim tão complicado. E isso é interessante, assim, é o risco de obras que está aí aplicado, mas é um recurso assim final para que a obra seja finalizada. Geralmente, quando as obras finalizam, destrava bastante recurso. Então, assim, também é um dinheiro ali que tende a voltar rápido para o fundo. Ele também tem quase 25% em Build Suite, que é desenvolvimento, né? Inclusive, esse aqui, CRVO, é um desse de Build Suite, é um desenvolvimento que eles estão fazendo lá, uma construção de um posto de gasolina, né? Ele tem ali de estoques 10%, loteamento 7,5%, logístico 7%, e são operações aí que têm diversificação apenas em São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então ele não é amplamente diversificado no país, não vejo como isso sendo algo muito, muito grave. Ele tem concentração geográfica, mas às vezes é melhor você estar em poucos estados e conhecer bem, né, as operações e tal, do que às vezes estar amplamente diversificado no país inteiro e você não conhecer as obras, não conhecer em que esses recursos estão sendo alocados, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste nosso fundo imobiliário, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Você considera, por algumas informações que eu já trouxe para vocês, né, que esse é um fundo arriscado ou não? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante.
Toda vez que eu trago um fundo ou algum ativo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível no quesito se eu tenho ou não o ativo no meu portfólio. Então, assim, com isso, eu já digo de antemão, né, se eu sou ou não conflitado. Com isso, você já fica de, entre aspas, né, orelha em pé. Toda vez que você ver alguém falando bem de um fundo ou falando mal de um fundo, fique atento, porque você não sabe se a pessoa ali está bem intencionada ou não. Às vezes, se for um grande influenciador, porque o meu canal ele é muito pequeno, ele não tem poder de influência. Mas imagina um grande influenciador, pense em alguém grande do nosso cenário. Se essa pessoa fala mal de algum ativo, ou se ela fala bem de algum ativo, ela pode fazer uma força compradora ou vendedora. Se essa pessoa for mal intencionada e fizer uma força vendedora, ela mesma pode estar na ponta lá e adquirir o ativo. Então isso é algo sério, sabe? Cuidado com pessoas aí que você não sabe se elas são bem intencionadas ou não. O meu objetivo aqui ao fazer vídeos para a internet é que ele tenha cunho educacional, é que você reflita, que você estude, que você destrave as suas percepções para que você chegue às suas próprias conclusões. Não seja aí massa de manobra, não seja induzido pelo que os outros dizem que você deve ou não fazer. Estude para que você tome as suas decisões. Por quê? Vai sempre ter algum momento que você vai ficar aí tendo que chegar a alguma decisão. E aí, o que eu faço? Eu compro mais? Eu vendo? Eu me desposiciono? O que eu faço? Então, se você passar a estudar, você passar a entender por que você quer ter tal ativo, os motivos pelos quais você quer ter, se ocorrer alguma situação aí grave, você não é levado como um vento, né? Leva para um lado e para o outro aí, como massa de manobra. Enfim, né? Minhas percepções a respeito desse fundo. Então, eu tenho esse fundo no meu portfólio, eu sou conflitado. Já antecipo, não acho que é um fundo que deveria estar na carteira de qualquer investidor, em razão do risco que esse fundo possui. Hoje ele tem um risco de baixa liquidez, ele já teve uma liquidez mais elevada. O fundo tem concentrações. Atualmente as taxas do fundo estão muito careiras, mas quando eu me posicionei nesse fundo, as taxas não eram tão caras assim, e o fundo já era concentrado, mas ele tinha uma liquidez um pouco melhor do que ele tem atualmente. E apesar dos riscos que o fundo possui e tal, eu ainda assim, quando eu me posicionei no fundo, eu já me posicionei nele com o fundo descontado. Apesar de, depois que eu comprei, ele ter caído mais, as posições que eu fui montando nele aos poucos, eu montei com a queda, né? Então, eu tenho o meu preço hoje mais barato do que quando eu tinha lá atrás. Provavelmente, o meu preço médio esteja um pouco acima do que o fundo está sendo negociado hoje. Isso, para mim, é um pouco irrelevante. Eu me preocupo mais com o quanto esse fundo entrega de dividendo frente ao meu valor médio. Então, só a título de exemplo, tá? Esse fundo está negociando hoje a mais ou menos R$50. Para mim, isso é irrelevante. O que eu penso é, vamos supor, tá, que o meu preço seja 70. Se esse fundo está entregando ali algo na casa de 90 centavos, o que eu penso é o que esses 90 representa para mim frente aos R$70 que eu paguei. Essa questão de oscilação de R$50, depois 70, 90, ao mesmo tempo que eu não me importaria se a cotação do fundo estivesse em R$110. Para mim o que importa é o seguinte, não é porque eu comprei a 70 e hoje está a 50, e não é porque eu comprei a 70 que hoje está a 110. Para mim é o quanto o fundo entrega representa frente ao meu valor que eu paguei. Por isso que eu não me preocupo quando ativos caem, quando ativos sobem. Que quando eu comprei lá atrás, frente ao dividendo que o fundo entrega, aquilo eu estou satisfeito com aquilo que ele me está entregando. Por exemplo, eu tenho o PVBI11, um ótimo fundo de tijolo. Atualmente, eu não acho que ele está um fundo, vamos supor, nos dias atuais, aos preços atuais, talvez eu não comprasse ele hoje. Por quê? O dividendo caiu de um patamar ali de, sei lá, de quase 70 centavos, caiu para 55, caiu para 50 centavos. Então, poxa, esse dividendo, frente ao meu preço que eu tenho no ativo, não está atrativo. Mas eu também não vou vender por causa dessas quedas. Mas o ponto, novamente, que eu vou reforçar. Para mim, o que interessa é o quanto que o dividendo está me pagando frente ao meu valor. E independentemente dele estar acima, abaixo, subir, descer, tudo isso para mim não é tão relevante. Espero que tenha entendido o meu ponto de vista. Aqui, eu gostaria novamente de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. O canal finalmente rompeu os 18 mil inscritos e nós estamos tentando aí chegar aos 18.100, 18.500, 19, 20. Se inscreva no canal e ajude, eu tenho certeza que com a ajuda de vocês nós vamos conseguir.
O nosso canal também está presente em diversas plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. Nessa parte vai falar a rentabilidade frente à cotação e o que o fundo estava entregando, né? O quanto que representava, os principais indicadores, novamente com algumas questões de rentabilidade. Aqui, segundo o fundo, e eu discordo um pouco dessa ótica, eu prefiro a ótica lá do site, tá? Porque o fundo, ele coloca aqui, ó, o IBCR mais proventos, mas aqui ele está considerando o IBCR a valor patrimonial. Então o fundo, na base 100, que hoje deve estar uns 90 e poucos, né? Mais o que ele entregou de dividendos, é como se ele estivesse ali entregando R$140. Só que eu discordo desse ponto de vista, porque você não consegue vender a patrimonial. Então eu prefiro o seguinte, cotação. Tá? Porque na verdade essa rentabilidade aqui, ó, de base 100, não é tudo isso. Se ele está aqui na base 100 e a cotação caiu para 50, a rentabilidade é menos R$50. E aí o que ele entregou de dividendos, aí sim, os R$50 a cotação, mais o que ele entregou de dividendos, volta para esse patamar de R$100. Então, eu não concordo com esse ponto de vista aqui. Até aceito eles trazerem da cota patrimonial mais proventos, mas eu acho que seria justo também eles trazerem ali da cota a mercado mais proventos. Enfim, então, não seria toda essa rentabilidade. De novo, se você for vender o fundo hoje, você não vende a patrimonial. Tá bom? Enfim, continuando aqui, a gente vê o desempenho do fundo e o que dá de dividend yield aqui. Lógico que esse dividend yield elevado, ó, não necessariamente está se dando pelo aumento bem substancial dos dividendos. Teve sim aumento dos dividendos, mas o dividend yield está se dando de forma bem elevada em razão da queda da cotação. A cotação cai tanto que o dividend yield dispara. E aqui a gente observa aquilo, né? Olha o quanto o fundo vinha entregando. Sempre em linha, mais ou menos, com o que ele entregou. Um pouco acima, um pouco abaixo. Agosto do ano passado, ele fez uma reserva grande. Ó. Ele teve um resultado de 1,5, entregou 85. Só que em outros meses, ó, 66, entregou 75. Vinha entregando mais ou menos em linha com o que ele vinha gerando. E aí agora, em março, o fundo teve um resultado de 70 e entregou 79 centavos. E aqui, ele mostra como é que é a composição do resultado do fundo, né? Ele entregou um dividendo médio de 82 centavos e nesse gráfico aqui a gente vê sobre reservas. Então é importante destacar que o fundo não tinha reservas de lucro. Por quê? As reservas de lucros do fundo, que já chegou a ser de 59 centavos, 52 centavos, reduziu drasticamente entre setembro e outubro de 2022 e depois ficou 8, 3, 1, 1, 40 centavos, 36, 19, 15, 11, 2... 11, 11, 5 e ele zerou as reservas de lucro ali. Então o que acontece? O fundo às vezes até faz uma reserva grande, mas depois ele vai consumindo para tentar às vezes linearizar as distribuições que o fundo faz, tá? Continuando aqui, a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado aqui, e a gente vê que fevereiro, frente a março, ó, março foi realmente um resultado bem menor do que ele vinha entregando. Nós vamos calcular aqui pelos últimos 12 meses, porque se tiver performance, tudo que ele recebeu, a gente consegue ver os reflexos. Então o fundo teve de resultados aqui, ó, 7 milhões e 300 mil de receita, mais receita financeira líquida aqui, ó, que é o dinheiro de aplicações e tal. Nós vamos somar esses dois valores e ver o que essas despesas aqui, ó, de 1.307.000 representa frente ao que ele receitou. E aí o fundo, ele não faz um destrinchamento aqui dessas despesas. Pode ser que nem todos esses 1.307.000 foram para o bolso da gestão. Mas como a gestão não faz um destrinchamento, um detalhamento disso, nós vamos considerar como se tudo isso aqui fosse para o bolso do gestor. Então nós vamos calcular aqui, ó, 7.326.000 mais 448.000. Vai dar ali 7.774.000, ó. 1.307.000 vezes 100, dividido por 7.774.000. Então a gente vê que as despesas estão muito careiras. 16,81%, de 0 a 10, eu acho o limite do limite, mas de 10% até 15%, eu acho careiro, mas eu até me posicionaria, e de 15 para cima, eu já acho até abusivo. Então hoje, quando eu me posicionei no fundo, não estava com a taxa tão grande assim.
Por exemplo, se fosse para eu me posicionar hoje, isso aqui seria um impeditivo de eu me posicionar no fundo, porque eu não gosto de fundos com taxa muito elevada. Querendo ou não, se isso aqui reduz, é mais dinheiro no bolso do cotista, né? Então 16% de taxa, poxa, se cai para 10% aí, ó, esse dividendo aí facilmente estaria aumentando mais 1, 2, 3 centavos, né? Então, eu acho isso aqui chega a ser até abusivo com o cotista, né? E olha que eu sou o cotista do fundo, mas não compactuo com esse tipo de situação aí. Continuando aqui, a gente vê sobre liquidez, a performance e tal. Ele traz uma tabela de sensibilidade. Quando do fechamento, ele fechou ali a R$ 60,25 e a gente vê que hoje ele está nessa faixa de 58. A R$ 60 é como se você estivesse comprando um fundo com taxa média bruta, né, de IPCA mais 14,98. Só com essa queda de 60 para 58, já aumenta para IPCA mais 15. Então, se o fundo caísse mais ainda, para patamares ali de R$ 54, já subiria para IPCA mais 16. Ao passo que, se o fundo subir, ou quando o fundo subir, imagina o fundo a R$ 67, já cai para IPCA mais 13. Ou seja, se você gosta do fundo, se você entende que um fundo é um fundo passivo de se investir, quanto mais barato você for conseguindo comprar, maior é o seu retorno. Por quê? De novo, vou calcular aqui facilmente para vocês, tá? Se o fundo entrega um dividendo de 90 centavos, você multiplica isso aqui por 100 e divide pela cotação de R$ 60. O dividendo vai dar um dividendo de 1,5%. Agora, se o fundo entrega os mesmos 90 centavos, mais vezes 100, você paga uma cotação de R$ 67, você paga R$ 67, você vai observar o seguinte, ó, que o seu dividend yield é 1,34%. Então, o dividend yield, quanto mais caro você paga na cota para o mesmo dividendo, você vai tendo um retorno menor. Ao passo que, quanto mais barato você compra, você vai tendo um dividendo maior. Então aqui, ó, os mesmos 90 centavos vezes 100. Agora, para quem compra o fundo a R$ 52, para quem comprou a 52, já dá um dividend yield de 1,73. Então faz diferença. Esse é o tal do yield on cost, o dividendo pessoal, o yield pessoal. Ele é bem maior quanto menor você conseguir pagar. Essa parte final do relatório aqui, eu não vou tecer maiores comentários, que eu falei nos vídeos anteriores. Leia o que é esse CRI Villa Residence, atualizações do ativo, tá em dias, ó. Descrição dos ativos. Aqui vai falar até mesmo sobre as garantias que são dadas. A garantia da operação, alienação fiduciária de unidades dos projetos, cotas de SPE também, cessão fiduciária de recebíveis. Só de ter alienação fiduciária dos imóveis, das unidades aqui, ó, eu vejo isso aqui com muito bons olhos. Eu gosto desse tipo de garantia. Acho garantias bem sólidas, tá? Enfim, né? Não vou tecer maiores comentários. Eu sugiro que, se você gostou do fundo, gostou das informações, principalmente nessa parte final, estude o ativo, para que você não seja induzido a erro aí, para que você possa ter um poder decisório aí mais assertivo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, do IBCR11, isso somente essas informações, eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.